Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e nós vamos continuar nesta videoaula tratando do tema limites no infinito. Trouxe para vocês 3 exercícios que são de certa forma diferenciados, onde nós estaremos usando o método formal para achar o limite das funções dadas tendendo ao infinito ou ao menos infinito. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe os seus comentários. Quero agradecer muito aos participantes do canal que sempre estão deixando comentários. Isso aí, dizer para vocês que isso nos ajuda muito e nos incentiva a postar mais e mais vídeos aqui. Não só peço que deixe comentários a respeito das questões, como também, caso você queira deixar suas críticas, enfim, cooperar para a melhoria das nossas aulas, isso será muito bem-vindo. Aqui nós não somos o dono da verdade e, portanto, estamos abertos ao diálogo com todos vocês. Sem mais delongas, vamos à resolução da nossa questão proposta, item número 1. Ele pede o seguinte: o limite, quando x tende ao infinito, entenda-se, quando ele tende ao infinito, ele tende ao infinito positivo. Tudo bem? Então, ele tende ao infinito a um número extremamente grande, portanto, que não dá nem para a gente mensurar, por assim dizer. Então, como vimos na aula anterior, pelo método formal para resolver esse tipo de questão, a gente sempre coloca o fator comum em evidência. Mesmo que não haja esse fator comum na expressão, a gente vai forçar a barra para que apareça em um dado momento na expressão valores do tipo ou expressões do tipo 1 sobre x, ou seja, uma constante dividida por um número infinitamente grande ou infinitamente grande à esquerda, infinitamente grande sendo ele positivo ou sendo ele negativo. Então, se a gente encontrar uma constante, não necessariamente o 1, mas uma constante dividido por um número infinitamente grande, seja ele positivo ou negativo, nós já vimos que ele tende a zero, ok? Então, esse é o nosso objetivo. Então, tá aqui uma dica, é o seguinte: o fator ao qual nós colocaremos em evidência, ou o fator que será o fator que nós vamos colocar em evidência para acabar com a indeterminação do limite, porque quando você, logicamente, o infinito aqui, não dá para representar ele como sendo um número, mas se você substituir aqui, você vai perceber que vai haver uma indeterminação, vai haver um infinito sobre o infinito, e aí isso demanda uma indeterminação. Portanto, para nós resolvermos esta questão de uma maneira formal, a gente pega, e aí está a dica que eu ia falar, você sempre vai colocar o fator comum como sendo o fator comum, aquela variável de maior expoente que esteja no denominador. No denominador, não no numerador, no denominador, ok? Então, ó, a variável que tem maior expoente
seria x ao cubo. Então a gente faz o seguinte, isso aqui é o limite quando x tende ao infinito, de quê? E aí eu coloco o x ao cubo em evidência. Ou seja, multiplico essa expressão toda por x ao cubo e, ao mesmo tempo, divido ela. Porque fazendo isso, eu não altero a minha expressão. Não estou alterando a minha expressão. Então, ó, quando a gente faz isso, a gente não está alterando a expressão. Faço a mesma coisa com o nosso denominador, a nossa expressão que está no denominador, que é x ao cubo em evidência. E aí eu repito a expressão aqui, x ao cubo menos 4x mais 5. Sempre lembrando de colocar nas parcelas o nosso divisor, que é o fator comum. Daí a gente pode melhorar fazendo algumas simplificações. Por exemplo, este aqui eu posso cancelar com este, certo? Uma outra coisa que eu posso fazer é cancelar este com este, e posso cancelar o x ao quadrado do x ao quadrado aqui, vai me sobrar apenas x. O restante, este aqui eu ainda posso simplificar o x com 1x daqui. Se aqui é x vezes x vezes x, vai sobrar x ao quadrado. Ok? Então, escrevendo isso agora, dando continuidade, nós vamos ter o seguinte. Isso é igual ao limite quando x tende ao infinito. De quê? E aí eu vou pegar a expressão lá, ela já simplificada, né, que nós já simplificamos ela. 2 sobre x mais 1 sobre x ao cubo. Sobre a outra expressão, já simplificada, eu tenho 2 menos, aqui vai dar 4 sobre x ao quadrado, né? E aqui 5 sobre x ao cubo. Nesse caso aqui, cancelou, ficou apenas o 2. Bom, eu tenho que lembrar da propriedade, né? É interessante fazer isso. Lembrar que quando eu tenho o limite de um quociente, eu posso transformar isso no quociente dos limites. E aí eu vou ter o seguinte. Limite, quando x tende ao infinito, de 2 sobre x mais 1 sobre x ao cubo. E no denominador, o limite, quando x tende ao infinito, de quê? De 2 menos 4 mais 5, e aí coloco os denominadores aqui.
Aqui a gente já logo percebe que em cima eu vou ficar com o seguinte: aqui tende a zero, porque é uma constante dividido por um número muito grande. Aqui tende a zero, uma constante dividido por um número muito grande, dividido pelo infinito, né? Bom, nesse caso aqui eu tenho uma constante dividido por um número muito grande, zero, e aqui também uma constante dividido por um número muito grande. Em cima, fazendo o cálculo agora, lembrando que aqui eu posso desmembrar, se eu quisesse ser mais teórico ainda, eu poderia fazer o limite de 2 sobre x mais o limite de 1 sobre x ao cubo, dividido pelo limite de 2 menos o limite de 4 sobre x ao quadrado, mais essa propriedade da soma e da diferença, que a gente pode desmembrar aqui, a gente pode até suprimir essa propriedade. E aí a gente ficou como resposta, e aí a gente já vai pular para a resposta, 0 dividido por 2. E quando eu tenho 0 dividido por 2, minha resposta é 0. Então, eu queria que vocês percebessem o seguinte: quando a gente está falando de limite no infinito, não necessariamente a resposta vai ser infinito. Há vezes que vá chegar a uma resposta como mais infinito ou menos infinito. Por outro lado, existem expressões que você vai ter uma resposta com números, com base no que nós vimos aqui, ó, de um número dividido por uma constante, você vai cancelar e tender ao infinito, você pode ter uma resposta. Sobrando algum número dentro do limite ali, o limite de uma constante é igual à própria constante. Então, se esse número estivesse em cima, ou se tivesse um número diferente de zero aqui, eu teria um resultado que não fosse zero. Nesse caso aqui, o número zero, ele é um número representativo, certo? Ele é um número que a gente tem como um resultado efetivo, tudo bem? Limite, o infinito também é o resultado representativo do limite, porém é algo que a gente não tem como determinar qual é o valor, por isso a gente usa a simbologia limite, por isso a gente usa a simbologia infinito, porque é um número de tamanha grandiosidade que ele é representado pelo infinito, tudo bem? Então, vamos à próxima questão, que diz o seguinte: eu quero achar o limite da função 4x ao cubo menos 5 sobre 3x ao quadrado mais 1 quando x tende ao menos infinito. E aí a gente faz a mesma brincadeira lá. Isso é igual ao limite quando x tende a menos infinito. Esse menos infinito quer dizer um número muito grande, porém negativo, certo? Bom, e aí eu coloco, lembrando sempre que é o maior fator, né? O fator comum será aquele cuja variável esteja no denominador com o maior expoente. Então, o maior expoente no denominador é x ao quadrado. Eu vou dividir as duas expressões, multiplicar e dividir por x ao quadrado. Isso eu coloco o x ao quadrado em evidência. Então, ó, x ao quadrado vezes 4x ao cubo menos 5. Lembrar que eu estou aqui tratando de uma divisão com x ao quadrado no denominador. Desse primeiro fator aí do numerador aí. Vamos para o denominador.
e vamos colocar o x ao quadrado em evidência. (3x ao quadrado mais 1), eu repito, né, a expressão e coloco em cada parcela um denominador x ao quadrado. Feito esse procedimento, a gente já pode perceber que aqui a gente vai cancelar, certo? E vamos ter o seguinte, também podemos simplificar aqui, ó. Nesse caso, eu tenho x ao cubo aqui e tenho x ao quadrado aqui. Então, eu vou cancelar o x ao cubo com o x ao quadrado. Porém, vai me sobrar aqui apenas x, porque x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Eu dividi por x ao quadrado. Nesse caso aqui, eu posso cancelar. E aí, eu posso escrever isto aqui como sendo o seguinte. Vou colocar aqui embaixo para não ficar muito embolado. O limite. Então, o limite de um quociente é o quociente dos limites. Então, eu escrevo assim, o limite quando x tende a menos infinito, de quem? De 4x menos 5 sobre x ao quadrado. Isso tudo dividido, né, pelo limite, propriedade da divisão, propriedade do quociente de limite, né? Aí embaixo vai ficar o quê? 3 mais 1 sobre x ao quadrado. Feito isso, a gente observa o seguinte, que nesse caso aqui, nós já temos uma tendência a zero, uma vez que nós vamos dividir um número, uma constante, por um número infinitamente grande, porém negativo. Entretanto, se a gente, sobre o aspecto da potenciação, nós vamos dividir um número com uma constante por uma potência com expoente positivo, o que vai me dar um número infinitamente grande, né? Ele vai aumentar, vamos dizer assim, não de uma maneira generalizando, exponencialmente, né? Uma vez que ele está elevado à potência, né? E mais ainda o infinito. Ele é maior ainda, certo? Se é que é possível dizer isso. Então tende a zero, ele se aproxima mais ainda de zero. Do mesmo modo que o 5 está dividido por x ao quadrado, o raciocínio é análogo. Tende-se a zero. Só que nós temos que prestar atenção no seguinte: o que eu fiquei em cima e o que eu fiquei embaixo? Eu fiquei embaixo com um produto, 4 vezes x, então limite de 4 vezes x, e a gente pode até simbolizar isso aqui, podemos colocar aqui, isso não é algo errado, 4 menos o infinito, dividido por 3. Bom, se eu pego o 4 e multiplico por um número infinitamente pequeno, ou seja,
infinitamente pequeno, infinitamente grande, porém negativo, não vai mudar nada. Eu vou continuar tendo um número infinitamente negativo. E se eu divido ele por 3, nada muda. Então, a nossa resposta aqui é menos infinito. Vamos para o próximo exemplo. Eu tenho o limite de 2x ao cubo mais 5x mais 1 quando x tende a menos infinito. Procedimento, vamos usar o mesmo raciocínio. Então, isso é igual ao limite quando x tende a menos o infinito. De quem? Eu vou colocar o x ao cubo em evidência. Que, no caso aqui, a gente vai considerar o maior expoente. Quando há quociente, né, nesse caso aqui o número é racional, eu vou olhar para o denominador, a expressão que tem, o termo que tem maior expoente. Mas como aqui não está escrito uma expressão algébrica na forma de um quociente, nós vamos considerar apenas o numerador e o termo que tem maior expoente. E aí eu tenho 2x ao cubo mais 5x mais 1. Lembrando que tudo vai estar dividido pelo fator comum. E aí, a gente pode melhorar isso aí fazendo o seguinte. O limite, quando x tende a menos o infinito. Lembrando que o limite de um produto é igual ao produto dos limites, certo? Então, esse aqui eu posso cancelar com este. Aqui eu posso cancelar a potência 3 com esse x e vou ficar com potência 2 embaixo. E aqui não dá para fazer nada. Então, vamos lembrar que existe um produto aqui. Então, eu vou ter x ao cubo, limite de x ao cubo quando x tende a menos infinito, vezes o limite quando x tende a menos infinito. Podemos até separar isso por um parênteses e escrever aqui, ó. O que nos restou? 2 sobre x ao quadrado mais 5 sobre x. Não, aqui erroneamente eu coloquei, né? Aqui seria apenas a constante, né, pessoal? Falha do prof. Apenas a constante 2, né? Que eu cancelei o x ao cubo com o x ao cubo, mais 5 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x ao cubo. Perceba o seguinte. Nesse caso, irrefutavelmente, este número tende a zero. Assim como o 1 sobre x ao cubo também tende a zero. Perfeito? Beleza. Eu fiquei com o limite de uma constante, é a própria constante. E o limite de x ao cubo quando x tende a menos 3, você pode até fazer isso para você constatar isso e não ter nenhuma dúvida. Lembrando o seguinte, o menos infinito, ou seja, um número enorme negativo elevado a uma potência de expoente ímpar, eu vou conservar o sinal dele, que é negativo. Então, 2 vezes um número negativo, infinitamente grande, ele vai continuar sendo
um número negativo infinitamente grande. Espero que tenham entendido. Se isso aconteceu, deixe o seu like, deixe o seu gostei aí, comente, compartilhe. E se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, pois isso vai nos ajudar bastante. Até a próxima videoaula e bons estudos para todos vocês.